Olá pessoal, tudo bem? Na nossa conversa de estudo religioso de hoje, nós vamos falar sobre uma das principais religiões de cunho africano, de matriz africana, chamado de Candomblé. E na nossa próxima conversa, nós vamos trabalhar sobre a Umbanda. Então, diferentemente das três principais religiões monoteístas ocidentais, eu lembro que religiões monoteístas, religiões que acreditam em apenas uma única divindade, apenas em um único Deus, né? Que tem nomes diferentes dependendo da religiosidade que se queira professar, tá bom? Então, diferentemente das três grandes religiões monoteístas ocidentais, como o cristianismo, como o judaísmo e o islamismo, a Umbanda e o Candomblé não possuem uma escrita marcada por um livro sagrado, como por exemplo a Bíblia no caso do cristianismo, a Torá no caso do judaísmo e o Corão no caso do islamismo. Muito pelo contrário, as religiões afro-brasileiras, ou religiões de matrizes africanas, não possuem um livro escrito, né, para se basear. As religiões, por exemplo, de matrizes africanas, elas possuem uma origem em comum, baseada nos ritos africanos e uma tradição marcada fundamentalmente, principalmente pela oralidade. Então nós já estamos percebendo aí uma grande diferença entre a Umbanda e o Candomblé, que são religiões de matrizes africanas, e as religiões, principalmente as religiões ocidentais, que são monoteístas. Qual é essa diferença? As religiões monoteístas, né, por exemplo, possuem algo escrito que faz com que elas se baseiem, né? Já as religiões de matrizes africanas têm essa diferença. Elas não possuem um livro escrito que faz com que elas retirem dali as suas doutrinas, os seus ensinamentos, né? As religiões de matrizes africanas, elas são marcadas fundamentalmente, principalmente pela oralidade, ou seja, tudo que os seus seguidores, que as suas seguidoras possuem, né, são vindas através de oralidade, passando de geração em geração, tá bom? Outra ideia importante, né, nessa questão das religiões africanas, né, é que no caso, por exemplo, do Candomblé, que possui um aprendizado realizado diretamente pela questão do cotidiano nos terreiros. Terreiros, por exemplo, são locais onde são realizados os rituais religiosos, tanto pela Umbanda, né, quanto pelo Candomblé. Uma diferença bem básica, né, a gente vai trabalhar isso na próxima conversa, uma diferença bem básica da Umbanda e do Candomblé é que a Umbanda, ela possui uma mistura muito maior com outras religiosidades, enquanto que o Candomblé teve pouca influência, teve pouca mistura com outras religiosidades, tá bom? Mas eu lembro que o cruel processo de escravização dos povos africanos, né, aqui no nosso país, ele acabou ocasionando uma mistura muito forte de povos e culturas diferentes. Por exemplo, aqui no nosso país, acabou se fundindo, acabou se misturando culturas e costumes de três grandes povos. Os povos nativos, né, que são chamados de povos indígenas, povos nativos ou tradicionais, que também são chamados de povos indígenas, povos africanos e povos europeus. E os povos africanos em si acabou trazendo consigo para o nosso país, vieram para cá de forma forçada, mas acabaram trazendo consigo práticas de cultos religiosos que acabaram sendo comuns em todos os territórios africanos, né? Acabaram trazendo práticas e cultos africanos que se remetem à questão da gratidão e aos pedidos aos orixás. Orixás são, por exemplo, nomes muito comuns quando a gente vai falar de religiosidade de matrizes africanas. Mas aí vocês poderiam me perguntar o que são orixás? Orixás, na verdade, são deuses. Orixás são divindades, né, na mitologia africana, né? Então, orixás são divindades que criaram, segundo as religiões africanas, que criaram e ordenaram o mundo e estavam presentes ou estão presentes de maneira muito forte na natureza.
E nesse momento acabaram surgindo, portanto, nessa questão dos orixás, que estão presentes na natureza, acabou surgindo a Umbanda e o Candomblé, que são as duas principais religiões afro-brasileiras, né? Mas o Candomblé em si é mais antigo, né? E está muito mais próximo dos ritos africanos, né? Do que simplesmente a Umbanda, né? É uma junção mais pura e direta dos diversos cultos africanos trazidos pelos povos que foram aqui escravizados. Estima-se, por exemplo, que o Candomblé tenha surgido na Bahia e acabou se espalhando, né, por terras, primeiramente por terras nordestinas. Os rituais do Candomblé são muito mais parecidos com os rituais africanos, como batuques, como danças, como oferendas, enfim, e eles são originados de povos diferentes. E por serem originados de povos diferentes, essa religião ela não é praticada de maneira única e possui, portanto, no mínimo 4 nomes diferentes. Eu lembro aqui o Quetu, que é de tradição iorubá, dos povos Nagô. Eu lembro aqui o Caboclo, que é uma espécie de junção de entidades africanas e dos espíritos cultuados por povos indígenas, né? Eu lembro o GG, que é de tradição Fon, dos povos GG. E tem também o Banto ou Bantu, de tradição Bakongo, dos povos angolanos. Tranquilo? Então, o Candomblé, ele é um pouco mais antigo e é muito mais africanizado do que a própria Umbanda, que teve muito mais influência de outras religiosidades aqui no nosso país. Nos rituais do Candomblé são feitas oferendas, muitas delas geralmente feitas através de comidas, para agradar os orixás. Os orixás, como nós já dissemos, são divindades, são deuses, acompanhadas de batuques e de dança. As batucadas e os cantos que acompanham músicas acabam também variando muito de acordo com a origem e o nome em prática nos terreiros, tá bom? Os terreiros são locais onde acontecem os rituais da Umbanda e do Candomblé. Os quetus, por exemplo, ou os quetos, têm cantos que são entoados em Yorubá, língua dos povos dessa etnia, né? Enquanto que os bantos, que são de origem angolana, acabam entoando cânticos em bantos e bacon. No Candomblé, por exemplo, não é comum a prática de incorporação ou de mediunidade, tá bom? Importante a gente dizer isso. No Candomblé não é comum essa questão da prática de incorporar espírito ou de mediunidade, tá bom? Os rituais em terreiros são espécies de festas em ofertas, comidas fartas, músicas, danças, né? E o que na crença dessa religião atrai, por exemplo, os espíritos ancestrais e atrai também os orixás, através dessas oferendas. Acaba atraindo os espíritos ancestrais e os orixás. As pessoas presentes nesses rituais, quando iniciadas dentro da religião do Candomblé, entram em uma espécie de transe e dançam de acordo com os seus orixás de cabeça. O orixás que guia a vida de cada pessoa. O sacerdócio, por exemplo, nos terreiros de Candomblé, é exercido pelo babalorixá, caso seja homem, ou pela ialorixá, no caso das mulheres. Ao contrário da Umbanda, por exemplo, onde os cultos dessas religiosidades não utilizam a questão do tabaco ou álcool, tá bom? Acaba não utilizando algum desses instrumentos. Perfeito? Então veja que no Candomblé há essa questão, né? Uma questão muito forte de você ter as mulheres no controle dos rituais religiosos, coisas que não acontecem em outras denominações religiosas. Por exemplo, quem guia os rituais religiosos, se for homem, recebe o nome de babalorixá, e se for mulheres, recebe o nome de ialorixá. Tá bom? No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a Umbanda, que é uma outra religião afro-brasileira muito forte, muito presente no nosso país. Abraço virtual a todos e a todas.